Olá pessoal, aqui é o professor Domir, professor Barbadinha. Nessa aula vamos aprender a resolver sistemas de equações lineares através de uma regra chamada regra de Cramer. Barbadinha. Então vamos começar o estudo da regra de Cramer. Na verdade, no início eu vou mostrar de onde que ela vem, né, através do sistema 2 por 2, duas equações e duas incógnitas. Vocês vão ver durante o estudo aqui, ó, né, que a gente só pode usar a regra de Cramer em sistemas que têm número de equações igual ao número de incógnitas, porque a regra de Cramer usa determinante, e nós sabemos que só existe determinante de matriz quadrada. Então, um sistema tem que ter número de equações igual ao número de incógnitas. Então, tem que ter cuidado. Isso é um fator que limita um pouco o uso da regra de Cramer. Quando o sistema for muito grande, não vale a pena usar a regra de Cramer, porque daí vai perder muito tempo, demora muito. Daí a regra de eliminação de Gauss é melhor. Então vamos pegar aqui o nosso sistema aqui com duas equações e duas incógnitas x e y aqui, ó. E vamos resolver esse sistema com o que a gente já conhece. Veja, vai ser uma resolução literal. Nós vamos usar o método da adição aqui, ó. Nós vamos somar e eliminar uma variável. Então, por exemplo, eu quero eliminar o y. Então, eu vou multiplicar o de cima pelo coeficiente de baixo e o de baixo pelo coeficiente de cima. Só que um deles negativo, para poder subtrair e zerar. Então, eu vou multiplicar o de cima por B2. Ó. Então, vai ficar ó, A1x vezes B2 fica A1 B2x. B1y vezes B2 fica B1 B2y. E C1 vezes B2, C1 B2. E a de baixo eu vou multiplicar pelo menos B1. Ó. Então, fica 2x vezes menos B1, fica menos B1 a 2x. B2y vezes menos B1 fica menos B1 B2y. E C2 vezes menos B1, menos B1 C2. E aí agora somando, vejo que B1 B2y menos B1 B2y posso cancelar. E aqui eu vou subtrair os termos semelhantes. Aqui os dois têm x, eu vou colocar o x em evidência. Então vai ficar A1B2 menos B1A2, que multiplica x. E aqui fica C1B2 menos B1C2. E isolando o x, calculando o x, fica C1B2 menos B1C2 dividido por A1B2 menos B1A2. Barbadinha. Agora vamos calcular a variável y. Então, para calcular a variável y, eu poderia pegar esse resultado do x e substituir numa das equações aqui e isolar o y. Mas nós não vamos fazer isso, nós vamos usar o mesmo método aqui. Ó. Vamos eliminar o x aqui. Ó. Vamos multiplicar a de cima por A2 e o de baixo por A1, sendo um deles negativo. Então, vou multiplicar de cima por menos A2. Então, vai ficar ó, A1x vezes menos A2, fica menos A1A2x. B1y vezes menos A2 fica menos B1A2y. E C1 vezes menos A2 fica menos C1A2. E a de baixo por A1. Então, fica A2x vezes A1, fica 1A2x. B2y vezes A1, fica 1B2y. E C2 vezes A1 fica 1C2. E agora somando, ó, cancela aqui os termos em x. E aqui eu vou subtrair, ó, eu coloco um y em evidência, fica A1B2 menos o B1A2, ó, que multiplica y. E aqui A1C2 menos o C1A2. Isolando o y, fica 1C2 menos C1A2 sobre A1B2 menos B1A2. Então veja que se eu tenho um sistema de equações com duas incógnitas e duas variáveis e duas equações, uma variável eu calculo por essa fração e a outra por essa fração. E vejo que nas duas frações eles têm o mesmo denominador, ó, que é A1B2 menos B1A2. E os numeradores são parecidos. Veja que os denominadores A1, B2, ó, B1A2, envolve justamente os coeficientes das variáveis. E os numeradores, além dos coeficientes das variáveis, envolvem os termos independentes. Então, nós vamos fazer agora um breve estudo aqui para saber de onde que vem isso aqui. E aí nós vamos ter a regra de Cramer. Então, vamos escrever o nosso sistema aqui ó, na forma matricial. Ó. Então, isso aqui é a matriz dos termos, a matriz dos coeficientes das variáveis, que eu vou chamar de A, vezes a matriz coluna das variáveis, ó, que eu estou chamando de X, é igual à matriz coluna dos termos dependentes, que eu vou chamar de B.
Tá? Agora eu vou pegar essa matriz dos coeficientes e calcular o determinante dela, o determinante de A. Tá? Então, represento assim, ó, A1, B1, A2, B2 ali. Ó, tá? Então, aplicando aqui a regra da determinante da matriz 2 por 2, a diagonal principal, A1 vezes B2, menos diagonal secundária, multiplicando, ó, B1, A2. Isso aqui é justamente os denominadores ali, ó, das frações para calcular as variáveis. Tá? Então, os denominadores aqui, ó, eles não são nada mais, nada menos que o determinante da matriz dos coeficientes. Tá? Então, o determinante aqui, formado pela matriz, né, dos coeficientes A1, B1, A2, B2, vai dar o denominador, os denominadores para calcular o x e o y. E como eles estão no denominador, tem que ter cuidado que ele não pode ser igual a zero, porque eu não posso igualar a zero. Então, o sistema só será possível e determinado se o determinante A, aqui, ó, da matriz dos coeficientes, for diferente de zero. Isto é, se A1, B2 menos B1, A2 for diferente de zero. Porque se for igual a zero, eu estarei dividindo por zero. Aí o sistema pode ser impossível ou indeterminado. Aí a gente não aplica a regra de Cramer, tá? Ela pode falhar, então tem que ter cuidado. Tá? Agora observe o seguinte, ó, tá? Dessa desigualdade aqui, ó, A1B2 menos B1A2 é diferente de zero, ou seja, A1B2 diferente de B1A2. Se eu pegar o B1 aqui e passar a dividir aqui o A1, e o B2 está multiplicando e passar a dividir, eu vou ter A1 sobre B1 diferente de A2 sobre B2, que é algo que a gente já conhece. Ó. Lembra que quando a gente fez um estudo ali numa aula sobre o sistema 2 por 2, a gente viu que se a razão entre os coeficientes das variáveis for diferente, eu tenho um sistema possível determinado, que é justamente aqui, ó. Tá? Que é o determinante, né? Isso sai do determinante dos coeficientes das variáveis. Tá? Então, uma coisa está ligada à outra. Barbadinha. Tá? Então, já descobrimos como é que, de onde saem esses dois denominadores aqui, tá? Que é o determinante da matriz dos coeficientes. Agora, vamos ver de onde saem os numeradores. Tá? Então, vamos trazer para cá o que a gente já conhece. Ó, tá? Então, a forma matricial aqui, né, a matriz dos coeficientes é A1B1, A2B2. Tudo vai ser baseado, né, através da matriz dos coeficientes. Bom, esses denominadores aqui, né, eles saem do determinante da matriz dos coeficientes, ó, A1B2 menos B1A2. Tá? Esse resultado eu vou chamar de D maiúsculo. Tá? É o símbolo que eu estou usando. Tá? Não precisa ser exatamente o D. Tá? Tem autores, né, livros que chamam de delta. Tá? Então, o D, né, é o determinante da matriz dos coeficientes. Agora, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar essa matriz dos coeficientes e substituir os coeficientes do x pelos termos dependentes. Ó. Tá? No lugar do A1, A2, eu vou colocar o C1, C2. E os coeficientes do y continuam igual. Aí vamos calcular esse determinante. Então, vai ficar ó, C1 vezes B2, né, menos B1 vezes C2. E isso aqui é justamente o numerador aqui, ó, ao calcular o x. Tá? Então, isso aqui é o determinante, né, vamos dizer assim, ó, é o determinante da matriz dos coeficientes quando a gente substitui os coeficientes do x pelos termos dependentes. Isso aqui eu vou chamar de dx. Tá? Então, esse resultado aqui em cima eu estou chamando de dx. E esse resultado aqui embaixo de d. Tá? Esse resultado aqui é d. Tá? Agora eu vou pegar a matriz dos coeficientes de novo e substituir os coeficientes do y pelos termos dependentes. Tá? E os coeficientes do x voltam ao normal. Então vamos calcular o determinante. Ó. Vai ficar A1C2 menos C1A2, que é justamente aquele numerador lá. Tá? Então o que é isso aqui? É o determinante da matriz dos coeficientes quando a gente substitui os coeficientes de y pelos termos dependentes. Então, eu vou chamar de dy, para lembrar isso. Então, o numerador lá é dy. Logo, né, para calcular o x, eu divido dx pelo d e o y, dy sobre d. Ou seja, o x vai ser o determinante da matriz dos coeficientes, quando eu substituir o coeficiente do x pelos termos dependentes, dividido pelo determinante da matriz dos coeficientes. E o y é o determinante da matriz dos coeficientes, quando a gente substitui os coeficientes do y pelos termos dependentes, dividido, né, pelo determinante da matriz.
dos coeficientes. Então, isto aqui é a regra de Cramer. Tá? Esta é exatamente a regra de Cramer. Veja que é uma regra que não tem muito o que pensar, né? É calcular número direto e fazer divisão de número. Tá? É uma receitinha de bolo aqui, né? Que a gente calcula, né, determinantes aqui. Tá? É diferente da método de eliminação de Gauss, onde ali a gente tem que pensar um pouquinho, né? Qual é o número que tem que usar para eliminar, tá? Que é um método que a gente pensa. Esse aqui não tem muito o que pensar. Tá? Observação de novo, se o D for igual a zero, se esse D for zero, a gente não aplica a regra de Cramer, pois o sistema pode ser impossível ou indeterminado. Então tem que ter cuidado com isso. Tá? Barbadinha. Tá? Agora a regra de Cramer para o sistema 3x3. Tá? Eu vou só indicar aqui, tá? E depois a gente pode estender aqui para sistemas maiores. Tá? Então, se eu tenho um sistema com 3 equações e 3 variáveis aqui, ó, termo independente sempre do lado direito, né? O D, né? A gente já sabe que é o determinante da matriz dos coeficientes aqui, ó, A1B1C1, A2B2C2 e A3B3C3. Se esse determinante for diferente de zero, então eu posso aplicar a regra de Cramer. Então, o que eu vou fazer? Eu vou substituir os coeficientes, né, de x aqui, ó, na matriz dos coeficientes, né, eu substituo o coeficiente de x pelos termos dependentes, ó, e calculo o determinante. Tá? E o dy, eu vou substituir os coeficientes do y pelos termos independentes. Tá? E o dz, eu vou substituir os coeficientes de z pelos termos independentes. Tá? E aí, né, o x vai ser o dx dividido pelo d, o y vai ser dy dividido pelo d, e o z vai ser dz dividido pelo d. Tá? Então, veja que eu tenho aqui um sistema com 3 equações e 3 variáveis. Eu tenho que calcular 4 determinantes. Veja que isso aqui dá um pouquinho de trabalho. Imagina se eu tenho um sistema que tem 4 equações e 4 variáveis. Aí eu vou ter que calcular 5 determinantes e cada determinante é 4 por 4. Então vai complicar bastante. Então isso aqui é o segundo fator que limita, né, o uso da regra de Cramer. Para sistemas maiores, né, ele pode se tornar até inviável, porque vai demorar muito para resolver. Então, por isso, a preferência sempre é um método de eliminação de Gauss. Mas em algumas situações, até, né, sistemas 3x3, a gente usa, né, a regra de Cramer. Apesar que a minha preferência sempre é o método de eliminação de Gauss. Barbadinha. Vamos ver exemplo, ó, exemplo A. Vamos resolver por Cramer, né? Por regra de Cramer, sistema 2x2. Veja, o determinante D é o determinante da matriz dos coeficientes, 3 menos 2, 1, 3. Então, 3 vezes 3, 9, menos 2 vezes 1 é menos 2, com menos a diagonal fica mais 2. Então, isso dá 11. E veja que o determinante da matriz dos coeficientes deu diferente de zero. Então, ele é um sistema possível determinado. Então, né, veja, por isso que diz lá, então, ó, eu posso calcular o dx e o dy aqui. Ó. Então, o dx, eu vou substituir os coeficientes aqui, ó, do x pelo 4, 2, o termo independente. E o menos 2 descontinua. Então, 4 vezes 3 é 12, menos 2 vezes 2 dá menos 4, com menos a diagonal dá mais 4. E 12 mais 4, 16. O dy substitui os coeficientes do y, aqui, ó, menos 2, 3, pelo 4, 2. Aí 3 vezes 2 é 6, 4 vezes 1, 4, com menos a diagonal fica menos 4. Isso aqui vai dar 2. Então, né, o x é dx dividido por d. Ó. Então, o x vai ser, ó, 16 dividido por 11. Ó. Deixa assim, porque a divisão não é exata, vamos deixar como fração, né? Não dá para simplificar. E o y, né, é o dy dividido pelo d. Então, 2 dividido por 11. Então, a solução é o par ordenado 16 onzeavos, 2 onzeavos. Barbadinha. Então, tem que ver, né? Esse sistema é muito grande, né? Não tem sentido usar a regra de Cramer. Ela é bastante limitada aqui. Isso determinante da matriz, né, dos coeficientes der igual a zero, né? Então, dá problema aí para utilizar. Letra B. Ó. Vamos resolver esse sistema 3x3 usando a regra de Cramer. Então, vamos calcular o D. Ó. Determinante da matriz dos coeficientes. Ó. 2 menos 1, 3. 1, 3 menos 1 e 2, 1 menos 1.
Tá? Então, vamos usar aquele sistema, aquele método que eu mostrei lá quando a gente estudou determinantes. Ó. Matriz, né, diagonal principal, ó, 2 vezes 3, 6, 6 vezes menos 1 é menos 6. Aí, paralela à diagonal principal, eu tenho esses dois. Então, eu multiplico esses dois pelo último de baixo. Menos 1 vezes menos 1 dá mais 1. 1 vezes 2 dá mais 2. Agora, eu pego paralela à diagonal principal e esses dois aqui de baixo, ó, e multiplico pelo de cima. Então, 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes 3 dá 3. Né? Mais 3. Então, veja, sempre assim. Ó, já começa pela diagonal principal multiplicando. Ó. Aí, pega esses dois de cima aqui pelo último de baixo e esses dois aqui pelo último de cima. Agora faz algo parecido a partir da diagonal secundária. Primeiro multiplica os elementos da diagonal secundária, tendo cuidado que precedido de menos. Então, 3 vezes 3, 9, 9 vezes 2, 18. Com menos vai dar menos 18. Agora eu vou pegar aqui, ó, esses dois de cima com o último de baixo. 1 vezes menos 1 é menos 1, menos 1 vezes menos 1 dá mais 1. Com menos da diagonal fica menos 1. Então peguei, ó, vamos recapitular. Diagonal secundária, aí esses dois paralela à diagonal secundária com o último de baixo. Agora esses dois aqui paralela à diagonal secundária com o último de cima. 1 vezes menos 1 dá menos 1, menos 1 vezes 2 dá menos 2. Com menos a diagonal dá mais 2. Aí somando e subtraindo aqui dá menos 18. E como deu diferente de zero, ele é um sistema possível determinado. Então a gente vai continuar usando aqui, né, pelo determinante, né, a regra de Cramer. Então o dx, ó, o que é o dx? Na matriz aqui dos coeficientes, eu substituo o coeficiente do x, que está aqui, ó, pelos termos dependentes. Ó. Aí eu vou calcular, tá? Usando o nosso método aqui, ó, 19 vezes 3 vezes menos 1 dá menos 57. Agora aqui, ó, menos 1 vezes menos 1 dá mais 1. 1 vezes menos 3 dá menos 3. E aqui, menos 11 vezes 1 dá menos 11. Menos 11 vezes 3 dá menos 33. Agora a diagonal secundária. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3 dá menos 27. Com menos a diagonal dá mais 27. Agora esses dois com o último de baixo. Menos 11 vezes menos 1 dá mais 11. 11 vezes menos 1 dá menos 11. Com menos a diagonal vai ficar mais 11. Agora esses dois com o último de cima. 1 vezes menos 1 dá menos 1. Menos 1 vezes 19 dá menos 19. Com menos a diagonal dá mais 19. Aí somando e subtraindo vai dar menos 36. Barbadinha. Agora o dy. O dy, nós vamos substituir aqui ó, os coeficientes do y pelos termos dependentes. Então, aqui, 2 vezes menos 11 dá menos 22, vezes menos 1 dá mais 22. 19 vezes menos 1 dá menos 19, vezes 2 dá menos 38. E 1 vezes menos 3 dá menos 3, vezes 3 dá menos 9. Agora a diagonal secundária. Ó, tá? Aqui 2 vezes 3 dá 6, 6 vezes menos 11 dá menos 66. Com menos a diagonal fica mais 66. 1 vezes 19 dá 19, vezes menos 1 dá menos 19. Com menos a diagonal, mais 19. Menos 3 vezes menos 1 dá 3, 3 vezes 2, 6. Positivo, com menos a diagonal dá menos 6. E somando e subtraindo vai dar mais 54. Barbadinho. Agora o dz. Substitui aqui os coeficientes de z pelos termos de dependentes. Ó. Então, 2 vezes 3 dá 6, 6 vezes menos 3 dá menos 18. Menos 1 vezes menos 11 dá 11, 11 vezes 2 dá 22. 1 vezes 1 dá 1, 1 vezes 19 dá 19. Agora aqui, ó, 2 vezes 3 dá 6, 6 vezes 19 dá 114, com menos a diagonal dá menos 114. 1 vezes menos 1 dá menos 1, menos 1 vezes menos 3 dá mais 3, com menos da diagonal dá menos 3. Tá? E 1 vezes menos 11 dá menos 11, vezes 2 dá menos 22. Com menos a diagonal fica mais 22. E resolvendo isso aqui vai ficar menos 72. Tá? Então nós temos o d, dx, dy e dz. Tá? Então, ó, o x é dx dividido por d, ou seja, menos 36 dividido por menos 18, que vai dar 2. O y é o dy aqui ó, dividido pelo d, ou seja, 54 dividido por menos 18, que dá menos 3. E o z é o dz dividido pelo d, tá? Que dá menos 72 dividido por menos 18, que dá 4. Barbadinha. Então, solução é a terna ordenada, né? x, y, z. 2 menos 3, 4. Tá? Barbadinha. Tá? Então, na próxima aula, nós vamos
né, começar a fazer algumas listas de exercícios, né, revisando sobre os sistemas lineares, tá? Barbadinha. Tá? Inscreva-se no canal, deixe o seu like,